A nossa aula de hoje será sobre a temática de botânica. Botânica é um assunto extremamente cobrado em provas do Enem, também cobrado em provas de vestibular, e a importância maior que nós temos em relação a esse assunto é definir uma metodologia de estudo. Botânica não é um assunto difícil, botânica é um assunto que tem bastante nomenclatura. E para começar definindo isso, nós vamos determinar uma metodologia de estudo baseada em 3 elementos. Esses 3 elementos são conceito, funções e classificação. E isso tudo se enquadra nas competências e habilidades exigidas pela prova do Enem. Se eu pego um determinado objeto de estudo, nesse primeiro momento ele se torna algo sincrético, algo que, na verdade, é não plenamente conhecido. E aí, para conhecê-lo, nós vamos definir 3 elementos. Quais são os 3 elementos? A nossa metodologia é baseada na tríade da aprendizagem, onde eu tenho o conceito sobre aquele determinado tema, eu tenho as funções sobre aquele determinado tema e tenho as classificações sobre o tema. Vamos começar definindo o que é botânica. Botânica é uma área importantíssima da biologia que é responsável por estudar e classificar o reino plantae, ou propriamente o reino vegetal. Mas aí a gente vem com a pergunta: o que é o reino vegetal? Que características um ser vivo tem que possuir para pertencer ao reino vegetal? As características básicas e fundamentais de um ser vivo para pertencer ao reino vegetal são, anotem aí, primeiro, serem seres eucariontes, dotados de uma célula com núcleo individualizado, um sistema de endomembranas desenvolvido, uma compartimentação citoplasmática. Esse é um critério. Segundo critério, apresentar uma organização pluricelular. Os indivíduos do reino vegetal todos são pluricelulares. O que significa isso? Formados por várias células. Inclusive, durante um tempo, essa foi a discussão gerada do porquê se retirar as algas do reino vegetal. Bem, tem que ser também seres autotróficos, o que significa dizer que um determinado ser vivo é um ser autótrofo ou autotrófico. Ele consegue sintetizar o seu próprio alimento através da fotossíntese, conjunto de reações que convertem energia luminosa em energia química. Uma outra característica, as plantas realizam alternadamente fases de ciclo sexuado e assexuado. Essa alternância de gerações é conhecida como metagênese. Bom, avançando aqui na nossa aula de botânica, nós devemos saber agora quais são as funções da botânica. Primeira função, determinar as características básicas de cada grupo de plantas. Por que isso? Na realidade, algumas plantas têm tecidos condutores, outras não têm. Algumas plantas possuem grãos de pólen, outras não têm. Algumas têm semente, outras já têm frutos. Então, o aspecto evolutivo que foi progressivamente traçado pela natureza nos permite a definição e a classificação a partir do estudo da botânica. Uma segunda questão é sistematizar os grupos. Que grupos são esses? Logo em seguida nós vamos ver o enquadramento dos vegetais em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas além disso, o importante também é descrever as formas de reprodução. Cada ser tem um mecanismo típico de reprodução, tem uma característica própria da sua reprodução. Bem, como eu ia dizendo, o nosso tópico número 3, a classificação das plantas segundo a botânica. Como é que nós classificamos essas plantas pela botânica? Dividimos em briófitas, que são cerca de 20 mil espécies, as pteridófitas, com 12 mil espécies aproximadamente, as gimnospermas, 700 espécies, e, para nossa surpresa, o grupo de angiospermas, com 250 mil espécies. Plantas que realmente conquistaram o meio terrestre, que dominaram o meio terrestre. Agora, para que isso fosse possível, algumas transformações essenciais ocorreram na evolução das plantas para que elas pudessem ser dominadoras realmente do meio terrestre. Observem que aqui embaixo nós colocamos as algas verdes como sendo ancestrais comuns. É o que nós chamamos na cladística de grupo externo, pois compartilha de características, é o nosso ancestral dos vegetais, tem a capacidade de fotossíntese. Bom, avançando nessa nossa ideia, nós vamos para uma característica da evolução do reino plantae. Como é que surgiu isso? Se nós pegarmos essa imagem das eras cenozoica, mesozoica, paleozoica, conseguimos observar que nas eras cenozoica e mesozoica tivemos um domínio dos indivíduos do reino protista ou prototistas, dentre eles as algas. Mas mais adiante um pouco observamos que algumas áreas aqui demarcadas em verde, elas já começam a apresentar características dos indivíduos do reino vegetal. Por exemplo, as briófitas começaram a aparecer no final do Paleozoico, no período Permiano.
Já as outras demais plantas, como as pteridófitas, tornaram-se dominantes na transição do Paleozoico para o Mesozoico. Somente no final dessas eras, nós temos aqui o domínio de gimnospermas e angiospermas definitivamente do meado do Mesozoico até o período Cenozoico, até a era atual. Bem, avançando aqui, nós vamos discutir as relações filogenéticas. O que são relações filogenéticas? São relações que nos permitem traçar características evolutivas, nos permitem observar as características que vão evoluindo ao longo da existência desse ser no planeta. Bem, aqui nós temos a raiz de todo o processo. Da raiz eu tenho as algas verdes, que representam para nós o grupo externo. Logo em seguida, eu começo a observar a presença de gametângios revestidos por células estéreis. Significa dizer que o ser, nesse momento, ele passa a produzir gametas e esses gametas ficam retidos ao redor de grupamentos de células o quê? Estéreis. Bem, isso aqui já permite também a existência do embrião guardado no gametófito ou no gametângio feminino. Essa característica de guardar o embrião só surge realmente das briófitas em diante. Desse momento, todas as demais plantas passam a ser chamadas de embriófitas, uma primeira característica. Das briófitas para frente, isso já não mais compartilhando as briófitas, ou seja, briófitas para frente significa pteridófitas. Nós temos a presença de vasos condutores de seiva. Aí surgem as pteridófitas nesse mecanismo. Aí em diante, presença de sementes, a presença de pólen, a conquista do meio terrestre, a partir da independência da água para a reprodução, de uma cutícula espessa, que é uma outra característica. Surgindo então assim as gimnospermas, plantas que já apresentam vasos condutores, tecidos diferenciados, mas não possuem ainda frutos, apresentam sementes e apresentam uma espécie de flor primitiva chamada estróbilo. Desse momento em diante, presença de flores e presença de frutos. Nós temos as angiospermas, que são os vegetais mais evoluídos de todos. Por quê? Eles já apresentam tecidos organizados, presença de sementes, flor e frutos. Inclusive, esse grupo das angiospermas, eles podem se dividir em dois, ou seja, angiospermas monocotiledôneas e angiospermas dicotiledôneas. Essa é a nossa primeira aula introdutória sobre botânica e outras serão postadas aprofundando mais nesse tema que é bastante cobrado em vestibulares e no Enem. Um abraço.